Olá, turma! Vamos à nossa aula sobre controle do crescimento microbiano, certo? Vamos ver alguns conceitos, algumas formas físicas nesse momento, né, de controle microbiano. Então, iniciando, a gente tem que estudar alguns conceitos, né, e ter bem frisado aí na memória alguns desses conceitos. Então, vamos iniciando aqui. Muitos aspectos do controle do crescimento microbiano têm aplicações práticas e muito significativas. A gente vai perceber isso que em todos os laboratórios que trabalham e que têm envolvimento com a microbiologia, esse controle é essencial, né? Mas em casa, por exemplo, quando nós lavamos os produtos, como frutas, verduras, né, ou qualquer coisa que seja um alimento, por exemplo, para que nós façamos então uma limpeza para remover micro-organismos, né, e até inibir o crescimento microbiano sobre a superfície desse corpo, desse material, nós estamos fazendo um controle microbiano, certo? Porém, nenhum desses processos de fato mata ou elimina todos os micro-organismos. Então, nós estamos higienizando. Então, cada vez que você utiliza um produto como um detergente ou qualquer coisa parecida para fazer uma lavação, você está fazendo o processo de higienização. Para esterilizar, ou seja, fazer com que aconteça a morte ou a remoção de todos os micro-organismos, incluindo os vírus, não é garantido apenas com uma lavação. Então, a esterilização é a única forma, de fato, que nós temos para fazer com que se destrua ou se remova todos os micro-organismos de um determinado lugar ou coisa, né? E algumas substâncias, em certas substâncias, a esterilidade não é alcançável na prática, tá? Em outros, no entanto, a esterilidade é muito essencial. Então, a gente vai ver e estudar algumas dessas situações e dessas formas. Iniciando, então, né, o controle físico do crescimento microbiano. Já lá na Idade da Pedra, nós já tínhamos, né, uma noção, é provável que nós tínhamos, né, uma provável noção de que como precisaríamos desses métodos físicos, né? Então, o controle microbiano ele sempre foi observado desde o início da nossa civilização como um processo de preservação, né? Então, no aquecimento, na fervura, no cozimento, né, da cocção, no caso, nós já fazíamos isso. Claro que na maioria das vezes sem noção, né? Mas objetivando, então, um controle, né? Para que a gente conseguisse preservar esses alimentos. A secagem, por exemplo, que é a dessecação, ou então o mesmo uso do próprio sal, né? Aumentando aí a pressão osmótica, provavelmente estiveram entre as técnicas iniciais lá nos nossos primórdios. Ao selecionar alguns métodos de controle microbiano, a gente tem que considerar, então, os efeitos desses métodos sobre as outras coisas, além do próprio microorganismo, ou seja, daquilo que nós estamos colocando, né, para passar por esse processo. Por exemplo, certas vitaminas ou antibióticos em uma determinada solução podem sofrer inativação pelo calor. Muitos materiais de laboratório ou até hospital, materiais de hospital, como sondas de borracha, látex, são danificados por ciclos repetitivos de aquecimento. Existem também algumas considerações econômicas, por exemplo, pode ser mais barato utilizar instrumentos plásticos pré-esterilizados, descartáveis, do que lavar, né? Reesterilizar repetidamente objetos de vidro. Lembrando que, nesse momento, a gente também tem que parar para pensar no uso, né, comum e, é claro, na reutilização, né? Como uma forma também de cuidado, porque muito plástico no meio ambiente, né? A gente sabe que pode acontecer, que já está acontecendo. Então, temos que ter um equilíbrio entre esses dois, ou seja, entre a situação econômica e a situação ecológica. E aí vamos nós, né? Alguns princípios gerais, na verdade, do controle, né, do crescimento através do calor.
Então, os micro-organismos e seus efeitos podem ser controlados, em muitos casos, simplesmente pela inibição, pela limitação do crescimento das células. Os métodos, né, para inibir o crescimento microbiano incluem a descontaminação, o tratamento de um objeto ou uma superfície, de modo a torná-los seguros. A manipulação. A própria desinfecção, que é um processo direcionado diretamente contra patógenos, embora possa não eliminar todos os micro-organismos. Então, a gente viu ali que a gente tem a descontaminação e a desinfecção. No caso da descontaminação, é um tratamento direcionado a um objeto ou superfície. E da desinfecção é um processo direcionado a patógenos, ou seja, não vai descontaminar completamente, tirando todos os micro-organismos, né? A gente sabe que o objetivo é tirar os patógenos, os problemas. A descontaminação poderia ser tão simples como limpar os utensílios de cozinha, para remover fragmentos de alimentos e seus micro-organismos, né, ligados, antes de usá-los. Ao passo que a desinfecção requer agentes chamados desinfectantes, tá? Ou desinfetantes, né? Os quais realmente matam os micro-organismos ou severamente inibem o seu próprio crescimento. Uma solução de branqueamento, como o próprio hipoclorito de sódio, por exemplo, é um desinfetante e eficaz, né, para uma ampla variedade de aplicações. Então, nós aqui chamamos na nossa região como que boa, e é marca, né, mas a gente sabe que foi uma das primeiras marcas, então ficou bem marcado, literalmente, na nossa memória. Mas o hipoclorito de sódio, então, é uma solução de branqueamento e é utilizado como desinfetante. Métodos físicos de controle de crescimento microbiano são frequentemente utilizados na indústria, medicina e em domicílio, para promover a descontaminação microbiana, a desinfecção e a esterilização. O calor, a radiação e a filtração são capazes de destruir ou remover os micro-organismos. Provavelmente o método de controle do crescimento microbiano mais difundido consiste no uso do calor. São os fatores, então, que interferem na susceptibilidade dos micro-organismos ao calor, inclui, assim, a temperatura e a duração do tratamento térmico, como também o tipo de calor, ele pode ser úmido ou seco, na hora que nós estamos utilizando, empregando esse tipo de material. Vamos então à esterilização pelo calor. Todos os micro-organismos, então, apresentam uma temperatura máxima de crescimento. É ali o limite deles. Acima desse limite, o crescimento se torna impossível. Geralmente porque uma ou mais estruturas-chave celulares são destruídas, ou, no caso, as proteínas são desnaturadas pelo calor, né? A eficácia do calor como agente esterilizante é medida pelo tempo requerido para uma redução de 10 vezes na viabilidade de uma população microbiana a uma dada temperatura. Esse período corresponde ao tempo de redução decimal, que a gente vai aqui colocar como D maiúsculo, tá? A relação entre D e a temperatura é exponencial. Quando o logaritmo de D é plotado, transferido em função da temperatura, obtém-se uma linha reta. A morte decorrente do aquecimento é uma função exponencial, de primeira ordem, ocorrendo mais rapidamente à medida que a temperatura vai se elevando. O tipo de calor também é importante. O calor úmido, por exemplo, tem maior poder de penetração que o calor seco, e em certa temperatura promove uma redução mais rápida no número de organismos vivos. A determinação de um tempo de redução decimal requer um grande número de ensaios de contagens de células viáveis. Uma forma mais fácil de caracterizar a sensibilidade de um organismo ao calor consiste na determinação do seu tempo de morte térmica, que seria o tempo necessário para matar todas as células em uma dada temperatura. Para determinar-se, então, o tempo de morte térmica, as amostras de uma suspensão celular são aquecidas por diferentes tempos, misturadas em um meio de cultura e incubadas. Se todas as células forem mortas, não será observado o crescimento nas amostras incubadas.
No entanto, diferente da medida de tempo de redução decimal, que é independente do número original de células, o tempo de morte térmica é fortemente afetado pelo tamanho da população que está sendo testada. Um maior tempo é necessário para matar todas as células de uma população grande do que para uma população pequena. A presença de bactérias formadoras de endosporos, como o grupo dos Clostridiums, por exemplo, em uma amostra tratada pelo calor pode influenciar tanto na redução decimal como no tempo de morte térmica. A resistência que as células vegetativas, no caso, e os endosporos de um mesmo organismo apresentam ao calor varia consideravelmente, lembrando que os endosporos maduros são altamente desidratados e contêm elementos químicos como o cálcio, né, dipicolinato e proteínas, como as pequenas proteínas de ácidos solúveis dos esporos, que ajudam a conferir uma certa estabilidade quando eles estiverem, então, em contato com o calor. Não é possível assegurar que os endosporos foram mortos, a menos que a temperatura do autoclave, aproximadamente 121 graus Celsius, seja mantida pelo menos por 15 minutos. Então, o tempo de redução térmica é também uma função inerente, né, da resistência ao calor dos micro-organismos presentes. Conforme esperado, termófilos e hipertermófilos são mais resistentes do que os mesófilos. Lembra que a gente estudou, né? Psicrófilos, termófilos, né, mesófilos. Então, a gente sabe que esses micro-organismos dos grupos dos termófilos e hipertermófilos são muito resistentes a determinadas temperaturas. Então, para que a gente consiga uma esterilização total, a gente precisará de um tempo maior também. Coloquei para vocês aqui do lado a estrutura do autoclave. Esse aí é um autoclave vertical, né? Ou melhor, horizontal. Nós, no laboratório, lá no colégio, a gente tem o vertical. Mas os dois têm o mesmo funcionamento, trabalham com temperatura e pressão. Então, a temperatura vai aproximadamente aí entre 121 e 164 graus, que aí depende do como você vai trabalhar no seu autoclave, e ela pode até a mais ou menos 1,5 atm. A gente trabalha em 1,2, 1,1 no colégio, que é aquele autoclave, ele precisa dessa pressão, e na temperatura de 121 graus, que é o que ele consegue trabalhar também, certo? Então, o meio aonde acontece o aquecimento que é realizado também vai influenciar na morte tanto das células vegetativas quanto dos endosporos. A morte microbiana é mais rápida em pH ácido, sendo os alimentos, por exemplo, ácidos como tomates, frutas, picles, né, mais facilmente esterilizados do que os alimentos com pH neutro, milho e feijões, por exemplo. Altas concentrações de açúcar, proteínas e gorduras dificultam a penetração do calor, geralmente aumentando a termorresistência dos organismos, ao passo que altas concentrações de sais podem aumentar ou diminuir a resistência ao calor, dependendo do organismo. Células desidratadas e endosporos são mais resistentes ao calor do que células úmidas. Consequentemente, a esterilização térmica de objetos secos, como endosporos, sempre requer temperaturas mais elevadas e tempos muito mais longos do que a esterilização de objetos úmidos, como culturas bacterianas líquidas. Falando nisso, vamos falar então sobre a nossa forma, uma das formas, né, de esterilização usando o calor úmido, que é o autoclave. A autoclave nada mais é que um dispositivo de aquecimento selado que usa então o vapor sob pressão para matar os micro-organismos. A morte de endosporos termorresistentes então requer o aquecimento a temperatura acima do ponto de ebulição da água, a 1 atm. A autoclave utiliza vapor e uma pressão de 1,1 kg por centímetro quadrado, ou mais ou menos ali 15 libras por 2 polegadas ao quadrado, por polegada ao quadrado, né? O que gera uma temperatura de aproximadamente 121 graus. A 121 graus, o tempo necessário para promover uma esterilização de pequenas quantidades de material contendo endosporos, que é o que a gente tem de mais, vamos dizer assim, resistente, né, ao calor, seria aproximadamente 15 minutos.
Geralmente a gente usa 20, para já ter uma sensação de que vamos ter ali um material estéril. Se o objeto submetido à esterilização é volumoso, ou seja, bastante coisas, né, muitas coisas foram colocadas dentro da autoclave, a transferência de calor a seu interior será muito lenta, devendo o tempo de aquecimento ser estendido, prolongado. Observamos, então, que não é a pressão no interior do autoclave que mata os micro-organismos, mas sim as altas temperaturas que podem ser atingidas quando o vapor é aplicado sob alta pressão. Então, a gente tem ali não a pressão que mata, mas, na verdade, a temperatura que, em conjunto com a pressão, vai fazer essa esterilização. Já na pasteurização, utiliza-se um aquecimento precisamente controlado para reduzir o número total de micro-organismos presentes, então, no leite, cervejas, entre outros líquidos, né? E principalmente também em materiais de laboratório líquidos que devem ser pasteurizados. Todos eles, então, nós precisamos passar pela pasteurização, já que se fôssemos utilizar a autoclave, muitos desses líquidos seriam destruídos, perderiam as características, né? O processo, não, como a gente já sabe, é denominado em homenagem a Louis Pasteur, né, que foi primeiramente utilizado no controle da deterioração do vinho. A pasteurização não mata todos os micro-organismos, e aqui a gente tem, vamos dizer, o segredinho da coisa. Então, diferença entre a autoclavagem e a pasteurização é que a pasteurização não mata todos os micro-organismos, tá? Então, ele não é sinônimo de esterilização, é de controle. A pasteurização, então, reduz a carga microbiana e o número de micro-organismos viáveis na amostra. Então, quando você tem, por exemplo, um leite pasteurizado, você sabe que aquele leite passou por um processo e que nesse processo houve uma redução de micro-organismos, mas o leite não é estéril, ok? Nas temperaturas e tempos utilizados para a pasteurização de alimentos, como o próprio leite, todas as bactérias patogênicas podem ser transmitidas pelo leite infectado, especialmente os organismos causadores da tuberculose, brucelose, febre Q e febre tifoide, eles são mortos por esse processo. Então, tudo aquilo que o leite, por exemplo, né, que como exemplo, poderia transmitir às pessoas, e que antigamente isso acontecia porque não havia pasteurização, quando esse material, esse produto, no caso o leite, é pasteurizado, ele já não deixa isso acontecer, né? Além do mais, pela redução de carga microbiana geral, essa pasteurização retarda o crescimento de micro-organismos que tendem a deteriorar o próprio leite, por exemplo, aumentando assim o prazo de validade de líquidos perecíveis. Não só o leite, né, gente? Produtos como o próprio vinho, cerveja, todo material que precisa aí de uma redução de carga microbiana. Para que a pasteurização seja realizada, o líquido vai passar através de trocadores de calor. O controle cuidadoso, então, da taxa de fluxo, né, do caminho da vazão, assim como o tamanho e a temperatura da fonte de calor, promove aí uma elevação de temperatura do líquido para mais ou menos 71% durante 15 segundos. Ou mesmo temperaturas superiores, por curtos períodos. Então, quanto maior a temperatura, menor o tempo para passagem ali nesses trocadores de calor. Lembrando que depois que ele passa por esse calor, ele é resfriado. Né? Então, ali ele eleva a temperatura e baixa a temperatura. O processo completo recebe o nome, a denominação de pasteurização rápida. Nesse caso, quando a gente faz aí com 71 graus centígrados e 15 segundos de tempo. A pasteurização do leite de temperaturas ultra elevadas requer, então, um aquecimento que vai de 135 graus Celsius por 1 minuto. O leite também pode ser pasteurizado em grandes cubas a 63 ou 66 graus Celsius por 30 minutos. Entretanto, esse método de pasteurização em massa é menos satisfatório, porque a gente não tem uma boa homogeneização, né? Uma vez que o leite se aquece e resfria lentamente, alterando o sabor do produto, sendo um processo menos eficiente. Então, na forma de trocador de calor de canaletas é muito mais prático. Outros métodos, na verdade, para controlar fisicamente, né, o crescimento dos micro-organismos seria a radiação e a própria filtração. O calor é uma das formas, né, de energia capaz de esterilizar, então, e reduzir carga microbiana. A radiação UV ultravioleta, os raios X, raios gama, também são agentes efetivos. No entanto, cada tipo de energia apresenta um mecanismo de ação e eficácias diferentes. Assim, sua aplicação pode variar
significativamente. Mas, na verdade, vamos primeiro a alguns conceitos. O que seria ionizar, né? Ionizar, que é o que a gente vai ver agora em radiação, é o processo por meio do qual um átomo ou uma molécula perde ou ganha elétrons para formar íons, e isso acaba influenciando e atuando em cima das macrobiomoléculas e interferindo nos processos do próprio micro-organismo, assim como o nosso também, né, gente? Então, ali eu só passei para vocês, por exemplo, coloquei essa segunda ilustração aqui, que, na verdade, se vocês observarem, a gente tem aqui a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama, né? Então, a radiação alfa, por exemplo, ela chega até no papel e não passa por ele. Na radiação beta, ela passa pelo papel e esbarra no alumínio, não consegue penetrar, a penetrância dela é menor. No caso da radiação gama, que é o que a gente vê falar-se muito hoje em dia, ela pode passar, então, pelo alumínio. Então, ela atravessa, se ela atravessa papel e atravessa alumínio, ela atravessa também os organismos, chegando aos micro-organismos, no caso. E aí ela só para no chumbo, tá? Eu coloquei para vocês, por exemplo, aqui, né, a radiação gama de alta energia de onda eletromagnética. Então, a gente tem como exemplo o cobalto 60, o níquel 60 também. Mas a gente também tem o césio, enfim, né, tem urânio e assim por diante. Na radiação, então, a gente encontra duas modalidades, né? Seria a ultravioleta e a ionizante, ou seja, a não ionizante e a ionizante. Na radiação UV, o comprimento de onda fica ali entre 220 e 300 nanômetros. Ela é absorvida pelo DNA e pode causar mutações ou outros sérios efeitos a ele, podendo levar à morte do organismo exposto. E a gente fala, então, de micro-organismo ou qualquer outra coisa viva, inclusive a gente. A radiação UV é útil na desinfecção de superfícies e ar e é amplamente utilizada para descontaminar e desinfectar a superfície de trabalho de fluxos laminares, por exemplo, das capelas, né, de fluxo laminar que se utilizam nos laboratórios, então, de biossegurança 1, 2, 3 e 4. E desinfeitar, então, essas superfícies. Geralmente, nesse local, a gente utiliza as lâmpadas UV, que são germicidas, que são aquelas lâmpadas roxinhas, né? E também esse material também pode ser utilizado para desinfetar o ar circulante nos hospitais. A gente vê muito isso. E em salas de preparação de alimento também. No entanto, a luz UV tem baixo poder de penetração, limitando-se o seu uso à desinfecção de superfícies expostas ou até o ar, em vez de objetos volumosos, por exemplo, e até comidas enlatadas, roupas cirúrgicas e tudo mais. A radiação ionizante é uma radiação eletromagnética com energia suficiente para produzir íons e outras espécies moleculares reativas a partir das moléculas com as quais as partículas radioativas colidem. É um sistema de colisão. A radiação ionizante produz elétrons, radicais hidroxila e radicais de hidreto. E cada um deles pode danificar macromoléculas e levar as células irradiadas à morte, por isso que ela é utilizada como controle. A unidade denominada que a gente utiliza na radiação é o Röntgen, né? É o padrão para aplicações biológicas, como a esterilização correspondente assim à dose de radiação absorvida, que é medida em Hertz ou em Grays. A radiação ionizante normalmente gerada por uma fonte de raio-x ou pelos nuclídeos radioativos, cobalto 60 e o césio 137, que são produtos relativamente baratos na fissão nuclear. Esses nuclídeos produzem raio-x ou gama, né? E ambos apresentam, então, energia e poder de penetração suficientes para matar os micro-organismos em itens volumosos, como produtos alimentícios e suprimentos médicos. E aí, essa tabelinha que eu coloquei para vocês, eu tirei então dos livros, né? E ela mostra a dose necessária para uma redução de 10 vezes, ou seja, o D que a gente viu lá atrás, né, no conteúdo anteriormente, que é um número vamos dizer assim, para matar um número de micro-organismos específico. O valor de 10 é análogo ao tempo de redução da esterilização por calor. E a curva de morte da radiação ionizante gera um gráfico mais ou menos similar a esse aqui, tá? Que a gente não vai trabalhar agora nesse momento.
Assim como ocorre com o tratamento por calor, a destruição dos endosporos com radiação ionizante é mais difícil do que em células normais, células vegetativas, e os vírus são mais difíceis de serem destruídos do que as bactérias. Além disso, os micro-organismos são muito mais resistentes à radiação ionizante do que os organismos multicelulares. Por exemplo, a dose de radiação letal aos seres humanos pode ser de apenas 10, quando utilizada num período curto de tempo. Aqui, então, a gente tem a sensibilidade à radiação de alguns micro-organismos aqui, né? O Clostridium botulinum, né? Então, ali a gente tem que ter uma dose de 3.300, o Lactobacillus brevis de 1.200, a Escherichia coli de 300, a Salmonella de 200 e assim por diante. O Aspergillus niger, que é um fungo, né? Também de 500, Saccharomyces cerevisiae, que a gente utiliza para fazer pão, por exemplo, cerveja e tudo mais, 500 também. E aí, os vírus ali, o Coxier, por exemplo, que é um patógeno humano, ou então do vírus da febre aftosa, ele precisa de 13.000, né? E o patógeno humano de 4.500. Então, a gente percebe que os vírus são mais difíceis de matar, inclusive, de destruir, inclusive, usando a radiação. Esterilização por filtração é uma outra forma física. Então, vamos lá. O calor corresponde a uma forma muito eficaz de descontaminação para a maioria dos líquidos. Porém, gases ou líquidos muito sensíveis ao calor devem ser esterilizados por outros métodos, inclusive a filtração. Por isso, um líquido ou um gás, para isso, né, eles podem passar através de um filtro ou um dispositivo contendo poros de dimensões muito pequenininhas que impedem a passagem de qualquer célula, no caso bacteriana ou fúngica. Para a esterilização, um filtro com poros de diâmetro ali mais ou menos médio, né, de 0,2 microns, é o desejado. No entanto, mesmo poros tão pequenos não irão impedir a passagem da maioria dos vírus, lembrando que os vírus são muito menores, infinitamente menores que as bactérias. Em geral, para a esterilização de pequenos volumes, como soluções de laboratório, são utilizados, então, filtros com poros entre 0,45 microns a 0,2 microns. Então, isso é o que a gente faz no laboratório, gente, ó. A gente utiliza, então, um filtro aqui, Millipore, e a gente coloca, então, um filtrozinho aqui, né? Esse líquido, no caso, é filtrado, e ele é puxado para baixo por essa mangueirinha, que está ligada à bomba a vácuo. E aí facilita, então, o processo de filtragem, certo? Vários tipos de filtros são utilizados na rotina em microbiologia, incluindo filtros de profundidade, membranas filtrantes, filtros nucleoporos, né? Um filtro de profundidade é uma lâmina ou camada fibrosa, que ela é produzida ou confeccionada por um conjunto aleatório de fibras de papel e de borosilicato, né? Que é vidro, e no caso eles são sobrepostos. Os filtros de profundidade são importantes para fins de biossegurança. Por exemplo, em manipulações de culturas celulares, culturas microbianas e meios de cultura requerem, então, a minimização da contaminação, tanto do manipulador como dos materiais experimentais, e a gente utiliza esses filtros. Essas operações podem ser realizadas de maneira eficiente em um fluxo laminar de biossegurança, com um fluxo de ar para dentro e para fora da câmara, passando através de um filtro de profundidade, denominado filtro EPA, tá? No caso, seria ali o High Efficiency Particular Air, né? Os filtros EPA geralmente removem partículas teste, ou seja, de mais ou menos 0,3 microns ou maiores, com eficiência de até 99,9%. A gente está vendo aqui do lado a imagem ali, o filtro de profundidade, que são fibras de papel ou borosilicato, no caso vidro, né, fibra de vidro. No segundo aqui, na sequência, membrana filtrante, acetato de celulose, nitrocelulose ou polissulfona. E no terceiro, o filtro de nucleoporo, né, que são filmes de policarbonato. São muito fininhas, então as bactérias ficam grudadinhas ali. As membranas filtrantes são o tipo mais comum de filtro utilizado para esterilização de líquidos em laboratório de microbiologia. As membranas filtrantes são compostos por polímeros que suportam altas tensões, até porque a gente vai trabalhar com pressão, né? E aí, então, são compostos por acetato de celulose, nitrocelulose, polissulfone e assim por diante, produzidos de forma a apresentar inúmeros poros muito pequenos, diminutos.
Dispositivos, então, contendo membranas filtrantes estéreis destinadas à esterilização de volumes pequenos ou medianos de líquidos, como meios de cultura, são rotineiramente utilizados em laboratórios de pesquisa e clínica. A filtração é realizada por auxílio também de seringa, como a gente vê aqui na imagem ao lado. E aí, existe ali, no caso, um filtro, né, que está ali anexado à seringa. E isso impede, no caso, quando o líquido passa por ele, acaba impedindo que esse líquido, então, continue com micro-organismos, tá? Então, filtrando dessa maneira também com uma seringa. Outro tipo de membrana filtrante comumente utilizada é o filtro nucleoporo, que é esse aqui que provavelmente a gente vai usar também. Esses filtros são confeccionados por filmes com espessura de 10 microns de policarbonato, são tratados então por radiação, com radiação, sendo em seguida cauterizados com produto químico, gerando então poros muito uniformes. Os filtros nucleoporos são geralmente utilizados no isolamento de espécimes para microscopia eletrônica de varredura. Os micro-organismos são removidos de um líquido ou amostra natural, como a água, por exemplo, de um lago, e concentrados em um único plano filtro, no caso do papel, onde podem ser observados ao microscópio. Também a gente faz essa filtragem usando esse tipo de material aí, e depois a gente inocula esse próprio filtro em cima de uma placa. O que acontece? Todos os micro-organismos que foram filtrados e ficaram ali, né, grudadinhos no filtro, não passaram no líquido, junto com o líquido, eles vão crescer na placa e a gente vai conseguir, então, isolar esses micro-organismos. Chegamos às baixas temperaturas, né? Então, o efeito dessas baixas temperaturas como controle sobre os micro-organismos depende do micróbio específico e da intensidade e da própria aplicação. Por exemplo, nas temperaturas de refrigeradores comuns de 0 a 7 graus Celsius, a taxa metabólica da maioria dos micro-organismos fica reduzida, que eles não conseguem reproduzir ou sintetizar qualquer coisa, inclusive as toxinas. Em outras palavras, a refrigeração comum tem um efeito bacterostático. Então, anotem aí que bacterostático é o que acontece, vamos dizer assim, é uma situação, é um efeito onde a bactéria para de se multiplicar, mas isso não quer dizer que ela morra, tá? Por quê? Os psicotróficos, no caso, ou no caso ali aqueles que conseguem sobreviver a temperaturas de geladeira, os micro-organismos, eles então, psicrófilos, né, gente? Esses micro-organismos psicrófilos, eles tendem ainda, né, por exemplo, a se reproduzir. Então, eles conseguem se reproduzir dentro dessa temperatura de geladeira. A maioria dos mesófilos, obrigatoriamente, não, né? Quase que total, assim, todo o grupo dos mesófilos. Mas os psicrófilos conseguem se reproduzir a essa temperatura. Então, não quer dizer que lá na geladeira eu vou conseguir isolar e parar todo o crescimento microbiano. Até porque as bactérias patogênicas não crescem, na sua grande maioria, nessas temperaturas de refrigerador. Mas, né, existem as exceções. Algumas bactérias podem crescer em temperaturas vários graus abaixo do congelamento. E a maioria dos alimentos permanece descongelada em até 2 graus negativos ou menos. As temperaturas abaixo do congelamento obtidas rapidamente tendem a tornar o micro-organismo dormente, ele entra em dormência, mas não necessariamente os mata. O congelamento lento é mais nocivo às bactérias, né, onde os cristais de gelo que se formam dentro dela rompem essas estruturas celulares e moleculares bacterianas. Então, quanto mais devagar e lentinho for o congelamento, melhor vai ser, então, esse processo como um controle. Porém, se o congelamento for muito rápido, né, nós teremos aí um problema, porque a bactéria, então, ela não vai sofrer tanto como se fosse um congelamento lento. O descongelamento, então, por ser um processo lento, é, na verdade, a parte mais prejudicial ao ciclo do descongelamento e congelamento da bactéria. Uma vez que a bactéria esteja congelada, 1/3 da população de algumas dessas bactérias, no caso, na forma vegetativa, pode sobreviver por 1 ano, enquanto outras espécies podem ter poucos sobreviventes após esse período. Muitos parasitas eucariotos, como os próprios vermes que causam a triquinose, são mortos após vários dias de temperaturas gélidas. Altas pressões, né? Quando a gente aplica uma alta pressão em suspensões líquidas, em soluções,
ela se transfere instantaneamente e uniformemente para a amostra. Se a pressão for alta o suficiente, as temperaturas moleculares das proteínas e dos próprios carboidratos serão alteradas. As estruturas, né? As estruturas moleculares, resultando na rápida inativação das células bacterianas vegetativas. Os endosporos são relativamente resistentes à pressão, como a gente já sabe. Eles podem, no entanto, ser mortos por outras técnicas, como combinar mesmo alta pressão com temperaturas elevadas ou alternar ciclos de pressão que causam a germinação dos esporos, seguidos por mortes causadas por pressão das células germinativas resultantes. Sucos de frutas, por exemplo, conservados por tratamentos à base de alta pressão, têm sido comercializados no Japão, nos Estados Unidos. Uma vantagem desse tratamento é que ele mantém o sabor e a coloração e os valores nutricionais dos produtos. Dessecação. Então, aqui a gente vai falar sobre a dessecação como um controle microbiano, né? Na ausência da água, uma condição conhecida como dessecação, os micro-organismos não podem crescer ou se reproduzir, mas eles podem permanecer viáveis, né, dormentes por muitos anos. Então, quando a água é oferecida a eles, podem retornar ao seu crescimento e divisão. Esse é o princípio da liofilização, ou congelamento-dessecação, que é um processo utilizado nos laboratórios para a preservação dos micro-organismos. Aqui a gente, então, utiliza ele não como controle para destruição, mas, na verdade, para preservação, né? Alguns alimentos também passam por esse processo de congelamento e dessecação, como, por exemplo, o café e alguns aditivos químicos de frutas para cereais secos. A resistência das células vegetativas ao ressecamento varia de espécie e ao ambiente do próprio organismo. Por exemplo, a bactéria da gonorreia pode suportar o ressecamento somente por cerca de 1 hora, mas a bactéria da tuberculose pode permanecer viável por meses. Os vírus geralmente são resistentes ao ressecamento, mas não são tão resistentes quanto os endosporos bacterianos, alguns dos quais sobrevivem por séculos. Essa capacidade de certos micro-organismos e endosporos secos permanecerem viáveis é importante para o ambiente hospitalar, principalmente. A poeira, as roupas, os lençóis e os curativos podem conter micro-organismos infecciosos em muco, urina, pus, fezes, né? E aí sempre a gente tem que correlacionar a esses problemas. No caso da dessecação aqui, como utilização do liofilizador, eu coloquei para vocês ali um exemplo, essa imagem abaixo ali é um exemplo de liofilizador de laboratório, e na imagem acima a gente tem ali um sistema, né? Na verdade, as estruturas básicas de um liofilizador. Então, a gente tem ali a própria câmara de aquecimento, a gente tem o condensador, a bomba a vácuo e o compressor. Isso forma um liofilizador. Então, o que que ele faz, né? Ele retira a água numa pressão negativa e consegue conservar, então, muitas das propriedades. E quando a gente fala de bactérias, vocês podem estar pensando, mas para que eu vou conservar uma bactéria, né? Se ela é ruim. Imaginem vocês que uma bactéria X, né? Qualquer ali, um exemplo, ela tenha surgido, uma nova cepa dessa bactéria tenha surgido. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que comparar com outras bactérias. Como é que eu vou conseguir essas bactérias? Eu tenho que ter, então, aí, né, uma coleção de bactérias. E a gente geralmente tem essas coleções de bactérias em todos os países, em vários laboratórios de centros, né, vamos dizer assim, de referência, para que a gente faça essa comparação, inclusive de material genético, né? Atualmente se faz muita comparação desse material genético. Mas também, por exemplo, quando você compra bactérias liofilizadas, né? Na verdade, colônias, para produzir, por exemplo, iogurte. Então, se vocês já compraram bactérias, que a gente chama, né? Que são bactérias do leite ou do iogurte, que a gente compra num saquinho, ele vem todo em pó, aquilo ali é liofilizado. Então, os micro-organismos estão ali, adormecidos, e no momento que vocês colocarem no leite, no meu caso do iogurte, para fazer iogurte, numa determinada temperatura, eles vão se multiplicar, né? Então, a liofilização também é útil para isso. Pressão osmótica. O uso de altas concentrações de sais e de açúcares para preservar, então, alimentos se baseia nos efeitos de pressão osmótica, né? As altas concentrações dessas substâncias criam um ambiente hipertônico que ocasiona, no caso, a saída da água da célula microbiana. Esse processo lembra a conservação por dessecação, pois ambos métodos, né, retiram da célula a umidade
que ela necessita para o crescimento. O princípio da pressão osmótica é usado na conservação de alimentos principalmente. Por exemplo, soluções concentradas de sal são utilizadas para conservar carne, que aqui no sul a gente chama de carne de sol, né? Ou charque. E soluções espessas de açúcar também são utilizadas para conservar frutas. Como regra geral, os fungos e os bolores são muito mais capazes do que as bactérias de crescer em materiais com baixa umidade ou altas pressões osmóticas. Essa propriedade dos fungos, algumas vezes combinada com sua capacidade de crescer em condições ácidas, é a razão pela qual as frutas e os grãos são deteriorados por fungos ao invés de bactérias. Também é parcialmente, por isso que o bolor é capaz de crescer sobre uma parede úmida ou uma cortina do chuveiro, por exemplo. E aqui eu coloquei para vocês, na forma de uma tabela, resumindo esses princípios físicos de controle microbiano. Então, ali em cada coluna eu tenho um método, o mecanismo de ação, alguns comentários e o uso preferencial. Então, eu coloquei ali os principais métodos do calor úmido, né, as formas. Então, eu tenho ali a fervura, né, ou passagem pelo vapor, o autoclave, a autoclave e a pasteurização. Na fervura, então, assim como autoclave e pasteurização, o mecanismo de ação é a desnaturação de proteínas, né? No caso da fervura, ela mata as células bacterianas e fúngicas ali patogênicas de forma vegetativa e quase todos os vírus por 10 minutos, né? Mas ele não tem efetividade sobre os próprios endospórios. Então a gente utiliza isso em casa para esterilizar, vamos dizer, a gente acha, né, em casa, vocês achavam então que estariam esterilizando, mas na verdade aqui não é bem uma esterilização, né, uma degerminação, vamos dizer assim, de pratos, bacias, jarros e tudo mais. A autoclave, então, é um método efetivo de esterilização que utiliza uma pressão de 15 psi a 121 graus Celsius e todas as células vegetativas e seus endospórios são mortos ali em cerca de 15 minutos. A gente utiliza isso nos laboratórios, hospitais e tudo mais. A pasteurização, então, é o tratamento com calor para leite, por exemplo, né, que mata, não só o leite, mas é um exemplo aqui, que mata todos os patógenos e a maioria dos não patógenos. E a gente usa, então, para leite, cremes, bebidas alcoólicas e tudo mais. No caso do calor a seco, a gente tem a chama direta, a incineração e a esterilização por calor quente, que é o que a gente chama de oxidação. Então, o mecanismo da chama direta é a queima dos contaminantes até tornar cinzas. Então, é muito eficaz, então, na forma de esterilização. E a gente tem um exemplo muito claro que nós vamos fazer, então, no laboratório, que é a alça de inoculação. A gente vai esterilizar a alça de inoculação, por exemplo, no bico de Bunsen. Já a incineração, ela queima também, né, igualmente a chama direta, até tornar cinza aquele material que eu estou esterilizando. É um método também muito eficiente na esterilização e a gente utiliza, então, né, papel curativo, carcaça de animal, pedaços de tecido e tudo mais. Já na esterilização com calor quente, a gente utiliza, então, um mecanismo de ação ali, que é a oxidação, que é muito eficaz para a esterilização, mas requer uma temperatura, então, muito alta, cerca de 170 graus, mais ou menos, né, por 2 horas. A gente utiliza, então, em vidros vazios, instrumentos metálicos, agulhas e tudo mais. Aqui, as outras formas, nós temos alta pressão, dessecação, pressão osmótica. Na alta pressão, então, a gente altera a estrutura molecular de proteínas e carboidratos no seu mecanismo. Utilizado, então, essa forma sendo utilizada, ela conserva cores, sabores, valores nutricionais e tudo mais. Geralmente se usa para fazer uma degerminação aí de sucos de fruta. Já na dessecação, a gente interrompe o metabolismo do micro-organismo e envolve aí a remoção de água, principalmente o seu efeito é bacterostático. E a gente utiliza, então, na conservação dos alimentos. Na pressão osmótica, a gente faz, então, de forma a utilizar a plasmólise, que resulta aí na perca da água das células microbianas e consegue conservar alimentos. O frio, né, nas suas 3 possibilidades, seria a refrigeração, o congelamento e a liofilização. Também nós temos aqui a conservação, né, o congelamento no nitrogênio líquido, mas não é o caso para a gente aqui, é mais para parte de embriões e tudo mais. No caso da refrigeração, ela diminui, então, as reações químicas e pode alterar algumas proteínas.
Ele possui também um efeito bacterostático e conserva alimentos, drogas e culturas. O congelamento profundo diminui as reações químicas e possivelmente também causa alterações nas proteínas. É um método muito utilizado para conservar as culturas microbianas, em que, no caso, são rapidamente congeladas a mais ou menos 50 graus negativos ou 95 graus Celsius negativos. Conserva alimentos, drogas e culturas também. Liofilização, né? Então, a gente tem a diminuição das reações químicas e também altera as proteínas, dependendo da forma como que for feito. Um método mais eficaz para conservação prolongada das culturas microbianas, onde a cultura, ou melhor, onde a água é removida por alto vácuo em baixa temperatura. Conserva, então, alimentos, drogas e culturas também. Aqui nós temos outros métodos, como a própria radiação, e ela se divide em ionizante e não ionizante. No caso da ionizante, ela destrói o DNA. A não ionizante apenas causa danos ao DNA, impedindo a reprodução. No caso da ionizante, ele não é disseminado na esterilização de rotina, não é muito utilizado, né? É um método, então, usado mais para esterilizar produtos farmacêuticos, experimentos médicos e até dentários. Na radiação ionizante, como ela causa dano ao DNA, é uma radiação que não é muito penetrante e é uma radiação, então, que não é muito utilizada. Finalizamos, então, essa primeira parte sobre o controle, né? Controle microbiano. Essas são as referências que foram utilizadas para produzir esta e as outras aulas que virão. E a gente finaliza por aqui hoje, certo, gente? Fiquem bem, cuidem-se, até a próxima.